Fala galera, beleza? Vamos falar aqui sobre cidadania italiana, que é o foco desse canal. Então é o seguinte, recentemente eu andei vendo uns vídeos, algumas coisas falando sobre limite de geração para a cidadania italiana. O que acontece é o seguinte, a cidadania italiana é a única que você consegue reconhecer sem limite de geração. Então não importa se o italiano ele é o seu bisavô, trisavô, tataravô, enfim, não importa quem é essa pessoa na sua família, se você conseguir comprovar a sua ligação com ela através de certidões, você consegue obter o reconhecimento. Só que, o que acontece? A demanda pela cidadania italiana ela aumentou muito nos últimos anos e esse ano ela está no ápice, teve um boom. Isso se deve ao fato, na minha visão, por dois motivos. O primeiro é que a informação hoje ela é muito acessível, é muito fácil para uma pessoa aprender como fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana, certo? Então, essa informação se tornou mais acessível, as pessoas estão entendendo, aprendendo que é possível fazer não só pelo consulado, mas também direto na Itália ou ainda pela via judicial, né? Todos esses assuntos eu abordo aqui no meu canal, então se você ainda não conhece o meu trabalho, eu convido você a se inscrever aqui e conferir os vídeos que eu falo sobre esse assunto, porque o canal fala só sobre isso. Então, essa demanda cresceu pela informação, que se tornou acessível às pessoas, e também porque nós passamos 2 anos aí meio que trancafiados dentro de casa, ou pelo menos dentro dos países, sem poder ir para a Itália fazer o reconhecimento da cidadania italiana. E agora, em abril de 2022, as portas, as fronteiras voltaram a se abrir, então muita gente está aí tocando o projeto que ficou em stand-by por todo esse tempo. Então houve um acúmulo de pessoas que estão solicitando o reconhecimento da cidadania, não necessariamente entrando com o pedido agora, mas começando o seu projeto, o seu processo, que começa com a busca das certidões. E como eu trabalho com busca de certidão na Itália, eu sei que essa demanda aumentou bastante, porque o prazo para a emissão desses documentos aumentou. E os oficiais, eles repassam isso para nós, os profissionais, Então os oficiais dizem, olha, nós estamos tendo uma demora um pouco acima do normal, porque a demanda está muito alta, estamos atendendo conforme os pedidos vão chegando em uma fila. Então, por exemplo, no passado eu concluía as minhas buscas em cerca de 1 mês e meio e agora as buscas estão levando 3, às vezes 4 meses para serem concluídas. Isso se deve ao fato da demanda ter aumentado. Além disso, tem a questão, por exemplo, o consulado de Curitiba, que é um dos consulados com maior demanda no Brasil. Eles implementaram um sistema de agendamento para a cidadania italiana que não funciona, que é o Prenota-me. Eu fiz um vídeo aqui ensinando como fazer, mas o relato das pessoas que tentam fazer é simplesmente não consigo uma vaga para agendar, estou tentando há meses e não consigo agendar. Por conta disso, consequentemente, vão aumentar os pedidos pela via administrativa direto na Itália, que não precisa do consulado, e pela via judicial, que é justamente contra a ineficiência dos consulados. Além dessa questão, tem a questão da grande naturalização, que teremos agora no dia 12 de julho, ou seja, daqui 2 meses teremos um veredito final aí sobre essa situação. Então, essa questão da grande naturalização talvez tenha sido uma tentativa inicial para começar a cortar, a podar, criar um limite de geração, para que as pessoas não tenham mais aquele direito ao reconhecimento. Por quê? Para quem está por fora, a tese da grande naturalização, ela envolve o ano de 1889, que foi a proclamação da República Brasileira. Então, sendo assim, isso seria uma tentativa disfarçada de cortar, por exemplo, aquelas pessoas que têm o trisavô, ou o bisavô, ou ainda alguém mais distante na família, porque essas pessoas estariam no Brasil nessa época aí de 1889, entendeu? Então, se você não sabe do que se trata a tese da grande naturalização, vou deixar um vídeo aqui explicando bem detalhadamente o que significa isso e quais as implicações. Bom, essa pode ter sido uma tentativa disfarçada de cortar as gerações, mas o que acontece é que agora, em cunho político, aí, está surgindo um movimento, estão começando a falar sobre a possibilidade de alterar
a legislação vigente, né, a legislação da cidadania, que seria para limitar até 2 gerações, ou seja, você ter o seu pai ou o seu avô como italiano, né? Pai, mãe, avó, enfim, 2 gerações. Então, quem tem bisavô e trisavô não teria mais o direito ao reconhecimento, ok? Então, isso ainda é apenas uma teoria, não tem nada sendo colocado em prática, mas pode ser que isso venha a ocorrer. E o que eu acho sobre isso? Bom, aqui vai a minha opinião, né? Nada além de especulação. Eu acredito sim que isso pode vir a acontecer, porque a cidadania italiana ela é a única que não tem limite. Então, veja que existem várias pessoas espalhadas pelo mundo que têm a descendência italiana e que conseguem reconhecer a sua cidadania. Essas pessoas daqui a pouco vão ser mais do que a população residente na Itália, do que os italianos que moram na Itália. Ou seja, pessoas espalhadas por todo o mundo que têm a cidadania, que podem usufruir dos benefícios que o país oferece, mas que não são residentes, não são pessoas que contribuem de modo fiscal com o país, não contribuem para o desenvolvimento da nação italiana, e é de se entender que queiram limitar essas gerações para diminuir essas pessoas. Então, não estou dizendo aqui necessariamente que eu concordo, mas que eu compreendo a lógica por trás do pensamento. Bom, o que eu tenho para dizer? Com certeza, se isso vier a entrar em vigor, não vai ser agora. Dificilmente vai ser em 2023, mas pode ser que aconteça, pode ser que isso entre em vigor em 2024, 2025, e por isso eu queria passar a mensagem para as pessoas que têm o antenato acima do avô, ou seja, bisavô, trisavô, tetravô, tatravô, enfim, a pessoa mais distante que não seja pai ou avô, ou mãe, avó, tudo isso aí. Então, se você está nesse caso, é a hora de você dar o pontapé inicial no seu projeto, porque senão pode ser que você não tenha mais o direito daqui a alguns anos, tá legal? E para quem se perguntar, bom, mas e se a legislação mudar? Eu perco a minha cidadania, eu depois de reconhecer, eu perco ela? Não, você não perde, porque a cidadania ela é dada conforme a época. Então, se quando você reconhecer a sua cidadania, a legislação prevê que você tem o direito e isso não vai ser alterado. Isso só é alterado a partir da nova lei. Então, entrou uma nova lei em vigor, se você ainda não fez o reconhecimento, aí você não vai conseguir mais fazer, entendeu? Então, por isso, para quem está, né, nessa linha que a maioria das pessoas está entre bisavô e trisavô, é difícil alguém que não esteja nessa linha, é a hora de dar aí um pontapé inicial, né, começar a se mexer para conseguir fazer a sua cidadania italiana o quanto antes. E aí, né, quem quer fazer de modo mais rápido, quem quer aproveitar isso aí, a ordem, digamos assim, de velocidade seria, primeiro caso, via administrativa na Itália. Essa é sem dúvida a mais rápida, não tem como ser mais rápido do que isso. A segunda opção, a via judicial, agora em 2022, vai mudar no segundo semestre, a partir do segundo semestre, os pedidos judiciais não vão mais ser feitos todos em Roma, eles vão ser distribuídos pela Itália. Tá legal? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas eles vão ser distribuídos e a tendência é que para o próximo ano esses pedidos sejam rápidos, eles levem um ano, talvez até menos. Pode ser que passe disso, dificilmente vai passar de 1 ano e meio, porque essa já era a espera normal até então, com tudo concentrado em Roma. Então você dividindo essas tarefas por toda a Itália, com certeza os prazos vão diminuir. Então essa seria a segunda opção. E a terceira opção é a via consular, é a última opção no caso de velocidade. Tá legal? Então, se você quiser se aprofundar nessas questões, você tem interesse em cidadania italiana, eu vou convidar você a se inscrever aqui no canal, pesquisar os vídeos do canal. Então, por exemplo, se você tiver alguma dúvida sobre um assunto, você faz o seguinte, você entra no YouTube e aí você coloca a sua dúvida e ao lado você coloca o meu nome, Alfredo Mattioli, ou então Cidadania Italiana, Alfredo Mattioli. Por quê? O resultado de busca vai te mostrar, por primeiro lugar, aquele vídeo no qual eu fiz respondendo a sua dúvida.
E para quem não sabe, eu já respondi praticamente todas as dúvidas padrões que existem no assunto de cidadania italiana. Eu venho fazendo isso há mais de um ano, então estou sempre atualizando aqui o meu canal, sempre trazendo conteúdo novo e eu respondo todas as perguntas que as pessoas colocam nos comentários, todas elas. Então é isso, galera. Para você que não quer mais perder tempo, quer começar o seu projeto da cidadania italiana, que pode levar anos, o que eu tenho para recomendar? É o seguinte. Bom, como que eu posso ajudá-lo? Isso vai depender de qual estágio que você está. Se você está começando, você acabou de chegar, ainda não entende nada do assunto, você faz o seguinte. Primeiro, como eu falei, se inscreve aqui no canal, eu vou deixar aqui o link abaixo, que é para você acessar e saber exatamente o ponto de partida, por onde que você começa. Você não tem norte nenhum, não sabe de nada. Onde que você começa? É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. No segundo caso, você já assistiu a esse conteúdo que eu coloquei no link da descrição, você já está ali juntando as suas certidões, você quer saber o que fazer. Então, eu também vou deixar aqui abaixo 2 links importantes para você. O primeiro, que é o kit do Planner Digital, que é para você organizar o seu processo. Então, é um material que eu criei que ajuda você a organizar o seu processo. E o segundo link é o PEC da cidadania italiana, que é o meu pacote completo, que envolve todos os materiais que eu tenho e também o curso que eu ofereço, ensinando a fazer o processo sozinho, sem precisar de assessoria, sem precisar de ninguém para te ajudar. E por fim, o serviço de análise de certidões, que é um serviço que eu ofereço para analisar a tua documentação e verificar se você precisa ou não fazer retificação nas tuas certidões para executar o teu reconhecimento da cidadania italiana. Geralmente as pessoas precisam fazer alguma retificação nos registros, certo? E além disso também existem casos em que a pessoa teve a cidadania interrompida, ela não tem mais o direito. Então nessa análise eu vou passar um pente fino, não só na parte dos erros de grafia, de datas e coisas que podem precisar de retificação, mas também coisas que podem impedir o seu reconhecimento de cidadania. Então em alguns casos a pessoa tem uma informação ali que corta o seu direito, mas aquela informação está errada e pode ser retificada, voltando a permitir o direito. Como, por exemplo, se na certidão consta, vamos dizer que o seu bisavô é o italiano, certo? E na certidão de nascimento do seu avô, pode constar que o pai dele, no caso o seu bisavô, era natural deste estado, referindo-se ao Brasil ou ao estado de São Paulo, por exemplo. Isso impede a sua cidadania de ser reconhecida, mas isso pode ser retificado, colocando que ele era natural da Itália, entendeu? Então, tudo isso vai ser colocado na análise das certidões. E por último, para quem já está mais avançado, já está no estágio final, já está com a sua pasta da cidadania toda montada, com todas as certidões prontinhas, traduzidas, apostiladas, prontas para dar entrada propriamente dita no processo, você ainda pode contar com a minha consultoria, uma videochamada, que a gente faz o agendamento aí para conversar, tirar todas as dúvidas, deixar tudo certinho para o seu pontapé final, né? Seu chute para o gol aí. E além disso tem também a opção de você tirar dúvidas rápidas comigo via WhatsApp e também, caso você tenha interesse em adquirir o PEC da cidadania que eu mencionei anteriormente, então eu também recomendo, se você estiver indo fazer o seu processo pela via administrativa na Itália. Mesmo que você já esteja com as certidões, esse pacote ainda vai te ajudar muito, porque o curso ele tem 50% aí falando sobre o que você tem que fazer na Itália, qual que é o cronograma, tudo que você vai ter que realizar lá, onde que você entrega os documentos, como preenchê-los, enfim, tudo isso no PEC da cidadania, que é o pacote completo da cidadania italiana. E finalizando, independente do estágio que você tiver, se você precisar de busca de documentos na Itália, busca de certidão de nascimento do seu antenato ou ainda casamento, né? Alguns antenatos aí, eles se casaram na Itália também, pode contar comigo. Inclusive, se você precisar dessa certidão apostilada para o processo de retificação de registros no Brasil. Beleza? Todos esses links, todos esses serviços que eu ofereço estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então é só você clicar aqui, vai abrir toda essa descrição com todas as opções e você vê exatamente o que você precisa e como que eu posso ajudá-lo. Beleza? Bom, galera, por hoje é isso. Eu espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Beleza?
Obrigado e até a próxima.